Feliz Ano Novo a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. A palavra-chave de hoje é igreja. A igreja pentecostal, assim como muitas denominações evangélicas, possui uma visão específica sobre o conceito e significado da igreja nos moldes do Novo Testamento. Aqui estão 3 argumentos com explicações aprofundadas sobre esse conceito tão importante para a igreja de hoje. Primeiro, o corpo de Cristo. A igreja, conforme entendida pelo pentecostalismo, é vista como o corpo de Cristo na terra. Este conceito é baseado nas escrituras que descrevem os crentes como membros interconectados de um corpo, com Cristo como a cabeça. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Assim, cada membro tem um papel vital e uma função específica, e todos trabalham juntos sob a direção e autoridade de Cristo. Esta perspectiva enfatiza a interdependência dos crentes e a centralidade de Cristo na vida da igreja. Também comunidade de crentes. A igreja é também entendida como uma comunidade de crentes redimidos e transformados pelo poder do Evangelho. A igreja pentecostal enfatiza que a igreja não é um edifício ou instituição, mas uma assembleia de pessoas que foram chamadas para fora do mundo para formar uma comunidade de fé. Esta comunidade compartilha da mesma fé, propósito e missão, vivendo em comunhão uns com os outros, em obediência aos ensinamentos de Cristo. Também missão evangelística e discipuladora. A Igreja, segundo a doutrina pentecostal, tem uma missão dupla integrada de evangelismo e discipulado, baseando-se nas instruções de Jesus em Mateus 28, 19 a 20. A igreja é chamada para fazer discípulo de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo que Cristo ordenou. Isso significa que a igreja não apenas proclama o Evangelho, mas também investe na formação espiritual dos crentes, capacitando-os a viverem uma vida de santidade, serviço e missão. Em resumo, para a igreja pentecostal, a igreja nos moldes do Novo Testamento é vista como o corpo de Cristo, uma comunidade de crentes redimidos e uma entidade com uma missão evangelística e discipuladora. Esta compreensão é fundamentada nas Escrituras e molda a identidade, propósito e prática da igreja na vida dos crentes e na sociedade. Introdução da lição 1, a origem da igreja, primeiro trimestre de 2024. A lição aborda a origem e a evolução da igreja ao longo da história, destacando a sua relevância tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e em momentos cruciais da tradição cristã. No Antigo Testamento, a Carral representa a congregação de Israel, evidenciando a importância da unidade da adoração a Jeová. No Novo Testamento, a Eclésia simboliza a assembleia de crentes, transcendendo barreiras de origem e identidade para unir todos sob a fé em Cristo. Veremos nesta lição 1 a origem da igreja, primeiro trimestre de 2024. A trajetória da igreja é marcada por momentos-chave, como a sua fundação por Jesus Cristo e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Além disso, a igreja é vista como uma criação divina, uma comunidade de salvos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo, com a missão de proclamar o Evangelho e aguardar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Glória a Deus! Lição 1. A origem da igreja do primeiro trimestre de 2024, CPAD Adultos, lições bíblicas adultos do primeiro trimestre de 2024 da CPAD. A revista O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo, do comentarista pastor José Gonçalves. Texto áureo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Verdade prática. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, versículos 1 e 2 e 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, antes da exposição e comentário,
Permita-me uma breve apresentação do canal àqueles que ainda não conhecem e já voltaremos à lição. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no seu canal Rádio Evangélica Galileia. Estamos mais uma vez aqui meditando na santa palavra do Senhor junto com você. Meus queridos irmãos, estamos no primeiro trimestre da revista da CPAD Adultos, que o Espírito Santo nos guie e ilumine para crescermos juntos em graça e em sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, em São Paulo, em Vila Fátima, bairro de Sapopemba, onde tem uma igreja cheia de irmãos maravilhosos na presença de Deus, que amam a palavra de Deus e primam pela comunhão espiritual uns dos outros. Meus irmãos, meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o pastor José Wellington Júnior, e o pastor local é o pastor Leslie Marinho. Assista 2 ou 3 vezes para você aprender bem o conteúdo da lição. Desde já, meus queridos irmãos, já te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja um amém, e a compartilhar este vídeo, abençoando outros irmãos, e a clicar no gostei. Quero já te agradecer por já ter realizado essas ações na videoaula passada e por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos à exposição da lição bíblica, da lição 1, a origem da igreja, do primeiro trimestre de 2024 da CPAD Adultos. Tópico 1, no Antigo Testamento. Significado de carral. Refere-se ao ato de reunir-se em assembleia, ou seja, ao povo congregado. Esse termo está intrinsecamente ligado à nação de Israel. As assembleias ocorriam para adorar a Jeová, bem como para tratar de temas diversos como guerra, política, julgamentos, estudos da lei, admoestações, exortações ao povo. Muitos desses encontros eram convocados por Jeová, pelo rei, pelos sacerdotes ou pelos profetas. Uma importante lição para as igrejas contemporâneas é a necessidade de convocar o povo para práticas como oração, jejum, estudo da palavra e intercessão em diversas áreas como famílias, estados, nações, governos, questões de paz, de guerra, de saúde e de segurança. Vamos ao subtópico 2, no Novo Testamento. Significado de eclésia. Refere-se à assembleia de crentes reunidos para adorar ao Senhor Deus, Jeová, em Cristo Jesus. Esta assembleia representa a igreja, composta por todos os povos, sejam judeus ou não judeus. Importante ressaltar que não há distinção quanto à origem, país, nação, idioma, gênero ou cor, unificando todos sob a fé em Cristo Jesus. Subtópico 3. Na história cristã. A igreja teve a sua fundação pelo Senhor Jesus Cristo e ganhou força com o derramamento do Espírito Santo, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pois a morte e ressurreição de Jesus, a direção da igreja ficou sob responsabilidade dos apóstolos. É relevante notar que muitos desses líderes não se viam como sucessores diretos de Pedro ou como substitutos de Cristo, contrariamente à crença da igreja romana sobre o Papa como o vigário de Cristo ou substituto de Cristo. Também a reforma protestante definiu a igreja como corpo de Cristo, morada de Deus, agência evangelística e missionária, Assembleia Universal dos Santos, Igreja dos Primogênitos. Comparativamente, a Igreja de Cristo pode ser vista como uma escola espiritual. Nesta, os cristãos, sejam eles iniciantes, intermediários ou avançados, aprendem os princípios bíblicos, a vivência cristã, a verdadeira adoração e aguardam com esperança o arrebatamento e a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos são guiados e aperfeiçoados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Todos os crentes que congregam numa congregação local não são iguais. Alguns são mais espirituais, outros menos. Alguns louvam melhor, outros menos. Alguns pregam melhor, outros menos. Alguns ensinam melhor, outros menos. Alguns têm vocação para evangelismo, outros têm vocação para visitação, outros têm vocação para contribuição, mas todos são usados pelo Espírito Santo de Deus das mais diversas maneiras, como o Espírito Santo quiser usar a cada um. Vamos ao comentário da lição bíblica da lição 1, a origem da igreja do primeiro trimestre de 2024. Tópico 2, a igreja como criação divina. Subtópico 1, a igreja como um ideal de Deus. A igreja sempre ocupou um lugar primordial no coração e na mente de Deus desde a eternidade. Antes mesmo da criação, ainda na eternidade, a igreja já se configurava como um projeto divino
concedido por Jeová, nosso Deus e Pai. Antes da queda adâmica, a igreja já estava predestinada e eleita por Deus. A adesão à igreja se torna, assim, a porta de entrada para o cristão alcançar a salvação em Cristo. Ela é a instituição estabelecida por Jesus Cristo com o propósito de defender e disseminar o Evangelho, conduzindo almas à glória de Deus. Comparativamente, a igreja pode ser percebida como um hospital espiritual acolhendo almas que chegam feridas pelo pecado e enfermidades espirituais e morais. É neste ambiente que, por meio da palavra de Deus e da influência do Espírito Santo, almas encontram restauração e cura. Enquanto alguns experimentam uma recuperação instantânea, outros necessitam de um processo de restauração mais prolongado, mas todos são alcançados pela graça redentora de Cristo. Subtópico 2. A igreja como realidade concreta. A igreja surgiu no momento exato determinado por Deus, marcando a plenitude dos tempos, uma época específica que viu o nascimento de Jesus Cristo por obra miraculosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Ainda que os evangelhos de Marcos, Lucas e João não detalhem o nascimento da igreja, Mateus registra a palavra de Jesus sobre a sua futura edificação. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Muitos estudiosos da teologia concordam que a verdadeira formação da igreja ocorreu quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, que prontamente responderam ao seu chamado. Contudo, foi no Pentecostes, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja foi oficialmente inaugurada. Glória a Deus. Subtópico 3. A igreja no Pentecostes. O Pentecostes é uma celebração que tem raízes profundas na tradição judaica, marcando o período de agradecimento a Deus pela colheita e lembrando o dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei, a Torá. Para os cristãos, este é o momento de celebração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias após a Páscoa. São Lucas, no livro de Atos, faz referência direta à igreja, indicando a sua emergência neste período. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dado que os evangelhos não mencionam explicitamente a igreja e apenas Mateus alude à sua futura formação, muitos acreditam que a verdadeira origem da igreja está ancorada no dia de Pentecostes, marcado pela poderosa descida do Espírito Santo. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos ao desenvolvimento da lição 1. A origem da igreja, primeiro trimestre de 2024. Tópico 3. A igreja como comunidade dos salvos. Subtópico 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, durante a primeira pregação do apóstolo Pedro, fica evidente que o caminho para a igreja se dá através do arrependimento genuíno e do batismo nas águas. O conceito de arrependimento vai além do simples remorso. Ele implica em uma profunda tristeza pelo pecado cometido, seguida de uma determinação de abandoná-lo, transformando-se para servir a Jesus Cristo, aceitando como Senhor e Salvador e assim alcançando o perdão divino. O batismo nas águas, por sua vez, representa a manifestação pública da fé em Jesus, simbolizando a morte para o mundo de pecado e o renascimento para uma vida alinhada a Deus. Ao passar por esse processo, o indivíduo se torna parte da família divina e é reconhecido como cidadão dos céus. Assim, a igreja se constitui de crentes verdadeiramente regenerados, não sendo um simples clube social, mas uma congregação de convertidos. Subtópico 2. Selados pelo Espírito Santo. É essencial diferenciar o selamento pelo Espírito Santo do batismo com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é concedido a todos que acolhem e recebem Jesus como Senhor e Salvador, vivendo conforme o Evangelho da Salvação. Conforme Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, este selamento é um penhor, uma garantia de nossa herança eterna e uma evidência da promessa divina. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na vida do crente, convencendo-o acerca do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Ele guia, dirige e aperfeiçoa a igreja, sendo a fonte de crescimento espiritual, ensino da palavra e salvação de almas.
Uma igreja que não se submete à direção do Espírito Santo corre o risco de desviar-se do propósito divino e se enveredar pela heresia. Subtópico 3. O batismo de Cristo e do Espírito Santo. O batismo no corpo de Cristo é fundamental e se dá no recebimento de Cristo como Salvador pelo novo cristão. É o primeiro passo da iniciação na fé cristã. Conforme evidenciado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, este batismo nos incorpora no corpo espiritual de Cristo, unindo todos os crentes em uma única comunidade de irmãos em Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. No entanto, o batismo no Espírito Santo representa uma capacitação especial para a obra divina. Em Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus instruiu os seus discípulos a aguardar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito destes dias. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Este é um revestimento de poder que capacita os cristãos a proclamar o Evangelho com autoridade e a edificar espiritualmente a igreja, conforme mencionado por Lucas em seu Evangelho. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Assim, ambos os batismos têm a sua relevância e propósito específico na vida e missão do crente. O batismo no corpo de Cristo se dá quando o cristão verdadeiramente, em espírito, alma e corpo, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A partir dali, ele é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, e é Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. É um revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Há alguns que confundem o batismo no corpo de Cristo com o batismo no Espírito Santo. Quando os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo, eles já haviam recebido o batismo no corpo de Cristo, porque eles receberam o chamado de Jesus Cristo para as suas vidas. Eles creram no Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, chegamos à conclusão. Ao concluir, é evidente que a igreja possui uma trajetória profundamente enraizada na história e propósito divino. Desde as assembleias dos israelitas no Antigo Testamento, nosso Deus se propôs reunir os seus filhos em um único povo. E é na formação da Eclésia, no Novo Testamento, que esse projeto divino se concretiza. A igreja tem sido a espinha dorsal da fé cristã, unindo pessoas de diversas origens sob a bandeira comum de Cristo Jesus. Através dos séculos, eventos significativos como o Pentecostes solidificaram sua missão e propósito, reafirmando a sua posição como corpo de Cristo na terra. Mais do que uma instituição, a igreja é uma comunidade dinâmica, viva, de indivíduos regenerados e selados pelo Espírito Santo, chamados para viver em unidade, proclamar o Evangelho e aguardar com esperança a consumação de todas as coisas na volta triunfante de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos agora às respostas das questões. Pergunta número 1. A que se refere o termo hebraico kahal no contexto do Antigo Testamento? Resposta. O termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Uma explicação. O termo hebraico kahal no Antigo Testamento vai além de simplesmente se referir a uma reunião. Ele descreve a Assembleia de Israel, o povo escolhido por Deus. Essa Assembleia tinha um propósito divino, reunindo-se para diversos fins, incluindo adoração, julgamento e direção divina. Vamos à pergunta número 2. A que se refere o termo grego eclésia no sentido do Novo Testamento? Resposta. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Uma explicação. No Novo Testamento, o termo grego eclésia não se limita apenas a uma reunião física, mas representa a comunidade dos crentes em Cristo, em muitos ou dois ou três. Eles são chamados para fora do mundo para formar a igreja,
que é o corpo de Cristo na terra, unidos em fé e propósito. O Senhor Jesus Cristo ensinou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo, ali também Ele estará. Glória a Deus. Pergunta número 3. Onde a igreja estava desde a eternidade? Resposta. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Explicação. A igreja existia na eternidade como um plano divino e idealização de Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia determinado em seu coração estabelecer a comunidade dos salvos, demonstrando a sua eterna intenção de ter uma comunhão especial com o seu povo. Pergunta de número 4. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? Resposta. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Explicação. O ingresso à igreja não é meramente uma questão de filiação ou adesão formal, como num clube ou associação, mas envolve uma transformação espiritual profunda, conhecida como conversão. A verdadeira entrada na igreja ocorre quando alguém reconhece a sua necessidade de salvação, se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos à pergunta de número 5. Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Resposta. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então passamos a fazer parte dela. Explicação. Somos batizados no corpo de Cristo e incorporados à igreja pelo poder e obra do Espírito Santo. Este batismo espiritual não é apenas um ritual externo, como o importantíssimo e necessário batismo nas águas, mas é uma transformação interna que nos une a Cristo e aos seus seguidores, tornando-nos membros vivos do corpo de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus. Agora você não vai poder errar mais nenhuma pergunta na escola dominical. Deus te abençoe. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula. Assista 2 ou 3 vezes para você absorver bem o conteúdo da lição. Te convido a se inscrever no canal, deixar um comentário espiritual e abençoador, nem que seja só um amém, e a compartilhar esta videoaula, abençoando outros irmãos e clicar no gostei. Quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula e pela sua maravilhosa atenção. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês. Deus abençoe o país, o estado, a cidade, o bairro e a casa onde você mora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E feliz 2024!